Bem, eu vou conversar agora com o cardiologista paraense Diandro Mota. Ele tem uma atuação profissional em São Paulo, no consultório e com pesquisa na área de cardiologia. Doutor Diandro, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo bem, Bona? É sempre uma honra estar aqui para falar com você sobre saúde cardiovascular. Vamos lá. Você sabe que saúde cardiovascular tem interessado muito as pessoas. Todas as nossas entrevistas do Argumento, depois de serem veiculadas na RBA, elas vão para o YouTube. E a sua última entrevista, que você me concedeu em março, creio eu, é uma das mais demandadas, o que demonstra o interesse do público por essa questão do coração. Para começar a nossa conversa, Diandro, todos sabem hoje da existência do stent. O stent ele amplia as veias que estejam, porventura, entupidas e, na maioria das vezes, evita aquela antiga cirurgia de peito aberto. No entanto, ultimamente, eu tenho visto muita gente ainda fazendo cirurgias de peito aberto, o que o pós-operatório é meio complicado, é demorado e assim por diante. O que é que determina o uso de stent ou a necessidade da cirurgia? Excelente pergunta, Bona. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo início de bate-papo que você trouxe para a gente, falando sobre o interesse crescente da nossa população em saúde cardiovascular. Mostra que a gente já está ficando mais atento com a principal causa de morte no mundo, que é o coração. Falando de stent, cirurgia cardíaca, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que você, para decidir se precisa ou não desobstruir um vaso que esteja parcialmente ou totalmente obstruído, você tem que levar em consideração algumas variáveis. Por exemplo, que vaso é esse? Qual é a localização que ele está obstruído? Se existe mais de um vaso comprometido? Se o vaso ele é relevante ou não para aquele coração? Por quê, Bona? Porque a gente sabe que muitas lesões vão passar a vida inteira sem causar problemas para a gente, desde que a gente gerencie bem a nossa saúde, com estilo de vida saudável. Você pode ter uma plaquinha de gordura de 30%, de 50%, obstruindo um vaso até de grande importância, e com os tratamentos que a gente tem hoje, com avanço medicamentoso, a gente já tem estudos de qualidade, mais de 3, 4 estudos no mesmo rumo, mostrando que o tratamento medicamentoso com adaptação do estilo de vida, ele pode ser tão bom quanto cirurgia de peito aberto ou mesmo stent. Então, a sua primeira pergunta é a gente saber quando que, de fato, a gente tem que mexer em algo que está obstruído. Quando a gente define que, de fato, existe alguma obstrução que mereça ser tratada de forma invasiva, a gente tem que... Só um parênteses. Essa obstrução, ela dá sinais físicos ou só se descobre através de um exame de imagem? Você tem uma divisão entre alterações que podem levar a sintomas e outras que são completamente assintomáticas, tá, Bona? Por isso a importância da gente fazer aquele famoso check-up cardiovascular, porque às vezes a gente não sente nada ou tem alguns sintomas que nem leva em consideração como sendo algo que não tem nada a ver com o coração e pode ter relação com o coração. Então, a gente costuma falar que 50% dos casos de coronárias obstruídas, elas acabam sendo diagnosticadas no primeiro infarto. O que quer dizer que a pessoa nunca sentiu nada, ou aparentemente nunca valorizou nada que sentia, e foi descobrir que tinha algum vaso com uma obstrução significativa quando ele teve um primeiro infarto. Vale lembrar também, Bona, que metade dos infartos acontecem em pessoas que não têm obstruções significativas. O que isso quer dizer? Que você pode ter feito cateterismo, você pode ter feito teste ergométrico, pode ter feito cintilografia, ressonância, angiotomografia de coronárias e não ter encontrado nada demais, às vezes algumas obstruções bem discretinhas, mas ainda assim você pode ter infarto. Isso mostra para a gente que, mais do que grau de obstrução, a gente tem que valorizar também a inflamação que esse paciente apresenta. Você pode ter alguém com obstruções que são discretas, mas é um paciente super inflamado, porque fuma, dorme mal, é sedentário, está com açúcar descontrolado, pressão descontrolada, é estressado, e aí, de repente, ele é surpreendido com infarto, que, na verdade,
não é um fato a ser considerado como uma surpresa. A gente espera que isso de fato aconteça. Então, a sua pergunta é relevante. Nem sempre vamos ter sintomas. E quando você tem situações em que você tem sintomas, você tem uma investigação que é um pouquinho diferente daquela que a gente costuma fazer para o indivíduo assintomático. Mas voltando à pergunta inicial, toda vez que você determina que tem uma lesão que precisa ser tratada, isso está sendo condicionado por 2 fatores apenas, Bona. Só tem 2 motivos para a gente pensar em desobstruir um vaso. Ou porque o paciente tem sintomas e que não conseguem ser controlados com tratamento otimizado. O que é isso? Com ajuste de alimentação, atividade física, sono, controle de peso e com os medicamentos que a gente tem para lançar a mão, tem um arsenal terapêutico vasto. Então, se não controla sintomas no topo do tratamento clínico, é um motivo para eu pensar abordar de forma invasiva, que pode ser stent ou cirurgia. O outro motivo é quando a gente indica desobstrução de um vaso por prognóstico. Nessa situação, a gente conhece bem a anatomia do paciente, sabe que os locais onde existem obstruções são significativos e que condicionam um risco maior de morte, caso eu não consiga melhorar essa circulação, ainda que eu esteja tratando no topo da medicação indicada, mudando o estilo de vida. Tem situações que a gente sabe, sim, que por prognóstico você deve abordar. Então, o primeiro passo é esse, saber quando tem que abordar. Agora, respondendo finalmente a sua pergunta, para você definir se você vai colocar um stent ou se você vai fazer cirurgia, você tem que levar em considerações a complexidade das coronárias, ou seja, as estradas que estão ali com o trânsito complicado, será que elas são fáceis de eu colocar stent? Ou é muito complicado mexer naquilo ali? Pode ser perigoso. Talvez você colocar um stent aumente até o risco de ter um evento. Qual é o número de lesões? Existem válvulas que estejam doentes e que eu precise operar também, porque eu já aproveito um tempo só, abro o peito para fazer as pontes de mamária, safena, mas eu também já troco uma válvula, se for o caso. Então, a gente leva em considerações complexidade das lesões, número de lesão, localização da lesão e se existem algumas outras doenças associadas, seja de válvulas, seja de aorta, seja de qualquer outra localização do coração que saibamos que a cirurgia é bem indicada. Diandro, a doença cardíaca ela é uma doença crônica, né? Tanto o stent quanto a cirurgia são, digamos, paliativo para resolver aquele momento. Não quer dizer que quem fez uma cirurgia hoje de ponte de safena não tenha que fazer outra lá para frente, ou ter que colocar um stent, assim sucessivamente. Também quem colocou stent agora não significa que amanhã não tenha que pôr outro e assim por diante. Eu me lembro que no programa passado eu lhe perguntei qual é o limite do número de stents, né? Porque geralmente a gente ouve falar que as pessoas colocaram 2, 3, mas tem gente que já tem 10, tem 15 e assim por diante. Então, eu queria que você explicasse para nós que é uma doença crônica e esses são elementos para controlar essa doença. Muito bom. Isso é extremamente relevante e eu quero que prestem muita atenção nessa analogia que eu vou fazer. Se alguém chega comigo no consultório com febre, Bona, e eu passo uma Novalgina e peço para voltar no outro dia, ele fala, vem no segundo dia, melhorei. Diandro, obrigado, a febre melhorou. Mas eu estou com febre de novo hoje. Eu falo, toma de novo. Aí ele vai voltar no terceiro dia e vai falar, cara, você quer me matar. Por quê? Eu estou com febre e você não me diz por que eu estou com febre. Qual que é a causa dessa febre? Aqui, na sua pergunta, a gente tem que levar em consideração esse mesmo princípio. Se a gente está com aterosclerose, que é esse processo de formação de placas de gordura nos nossos vasos... Que essa é a doença crônica, né? Que é a doença crônica. A aterosclerose, também chamada de doença vascular aterosclerótica. Famosa placa de gordura. A placa de gordura no vaso. Se você vem desenvolvendo placas de gordura nos seus vasos, tem um motivo. Interprete isso como sendo a febre. O que será que está causando isso daí? Vamos atrás. Aí você vai investigar. O paciente tem níveis de colesterol que estão distantes de serem ideais em termos de qualidade, de quantidade. Está com os níveis de açúcar longe do que a gente considera ideal. A pressão não está nos níveis adequados para aquele paciente.
que a gente sabe que tem que individualizar. Os níveis de pressão vão depender de um score que a gente calcula, que é o risco de você ter eventos no futuro. Aí a gente vai investigar, o cara não dorme bem, é extremamente ansioso, tem um estresse mal gerenciado, fuma. O problema é esse. Se a gente não for atrás desses fatores que condicionam o estado dele de doença aterosclerótica, o processo é progressivo, como você bem falou, Bona. A gente vai estar simplesmente dando remédio para febre sem tratar a causa. Então, a gente tem que tratar a causa raiz, tem que ir atrás dos problemas que estão condicionando a formação de placas de gordura. E hoje, a gente já tem um arsenal terapêutico gigante para abordar essas causas de inflamação sistêmica, essas causas de formação de placa de gordura nos nossos vasos. Bem, se a doença é crônica, esses mecanismos usados, a cirurgia, o stent, eles têm vida útil, creio eu. Eu já li algo que, por exemplo, uma cirurgia de ponte safena tem um tempo útil de 10, 12 anos. O stent também tem uma vida útil? Na verdade, é o seguinte, Bona, é aquela famosa história. Se você está com goteira na sua casa, está chovendo, e você vai, coloca balde ali, você está enxugando, mas não conserta a goteira, a tendência é que você vai precisar de mais baldes, você vai precisar de mais stents, você vai precisar de mais cirurgia, se você não resolver o problema raiz. Por isso que nós, cardiologistas, quando pegamos um paciente, a gente faz um cálculo que a gente chama de cálculo do risco cardiovascular global. O que é isso? Eu calculo qual que é a chance que cada paciente tem de ter infarto, de ter derrame, de morrer do coração. Baseado nesse risco, eu tenho metas que eu tenho que atingir. Então, esse paciente que coloca um stent, o paciente que faz uma cirurgia de ponte de safena, de mamária, ele já é considerado como de alto risco, Bona. É aquele paciente que, se eu não for muito rigoroso no controle das metas dele, a gente sabe que ele vai ter progressão de doença e provavelmente vai necessitar de novas intervenções. Todos os estudos de cardiologia, atualmente com novas drogas, novas opções de tratamento, sempre levam em consideração qual que é a redução que eu consigo com determinada alternativa de tratamento na possibilidade dele ter um novo infarto, de ter um novo derrame, de precisar de um novo cateterismo para colocar um novo stent ou de uma nova cirurgia. Então, é muito importante que o paciente tenha consciência disso, porque essa vida útil que você citou, ela depende diretamente de como ele se adaptou ao tratamento que foi proposto. Como que ele se engajou em relação à mudança do estilo de vida. Como é que ele está em relação à adesão medicamentosa. Para você ter uma noção, vou trazer para vocês um estudo que foi publicado agora, nesse último mês, na virada de agosto para setembro, no Congresso Europeu, que chama Secure Trial. Foi feito pelo Valentin Fuster, ele é um espanhol, todo mundo conhece muito bem, ele tem um reconhecimento entre os pares da cardiologia. E o que ele buscou estudar? Será que os pacientes que tiveram infarto, dentro do período dos últimos 6 meses do infarto deles, se eu facilitar a adesão deles, dando uma pílula que já contenham 3 classes diferentes de remédios que eu sei que eles precisam, eu vou conseguir reduzir eventos como morte cardiovascular, infarto e derrame, comparado com o tratamento habitual em que eu dou 3 remédios separados? É a mesma coisa de eu falar assim para você, olha, Bona, é muito bom para você comer camarão, tacacá e jambu. Aí você, putz, todo dia você vai separar o camarão, tacacá e jambu. Não é melhor eu te entregar o tacacá, que ainda é mais gostoso, né? E você come aquilo ali e você já está matando tudo numa coisa só. É a mesma coisa que eles pensaram. Vamos entregar tudo numa pílula só, que aí o nosso paciente vai ter maior adesão. Ele não vai esquecer de tomar um ou outro, porque ele já vai estar tomando tudo junto. E o resultado foi extremamente positivo. A comunidade científica comemorou esse estudo. Os laboratórios já vão lançar isso, porque realmente mete medo você tomar 10, 12 pílulas por dia, né? Exato. E tem a questão psicológica, Mona. Imagina só, você sempre foi uma pessoa ativa, de repente você se depara com uma situação em que você se vê na necessidade de colocar um stent. Você colocou o stent, você já vai sair do hospital tomando pelo menos o AS, o clopidogrel ou algum primo do clopidogrel, como ticagrelor, prasugrel. A depender do que condicionou você botar esse stent, você ainda vai ter que tomar uma outra classe, que é beta-bloqueador.
às vezes uma outra classe que chama IECA ou BRA, e uma que sabidamente você vai estar tomando depois de ter colocado stent, que são as estatinas. Então, a pessoa estaria saindo com pelo menos 5 medicações. Do ponto de vista psicológico, para quem não tomava nada, a gente tem estudos demonstrando isso, que você aumenta muito a depressão após intervenções cardíacas, seja cirurgia, seja implante de stent. E isso aumenta a taxa de suicídio e aumenta a taxa também de novos eventos, porque ela desencadeia uma cascata inflamatória que é péssima para o nosso coração. Para quem não sabe, só para concluir, Bona, estresse, ansiedade e depressão têm o mesmo peso do cigarro para a gente ter o primeiro infarto. Então, quem nunca teve infarto e se vangloria, eu não fumo, nunca coloquei um cigarro na boca. Se você tem um estresse, uma ansiedade mal gerenciada ou sintomas depressivos sem cuidar, o peso disso é igual a de você ser tabagista. Então, fique atento. Bem, estilo de vida é extremamente importante, mas por ser uma doença crônica, a medicação continuada tem que acompanhar também o paciente, né? Perfeito. O tratamento não dá para ficar só na troca de estilo de vida. Existem medicamentos, Bona, que a gente sabe que tem benefícios que são para a vida inteira, tá? Para situações que vão ser utilizados para a vida inteira, mas tem grande parte dos medicamentos que quem define o tempo que vai utilizar, de fato, é o paciente. Por que eu estou falando isso? Porque 80% das doenças crônicas, Bona, vou repetir, 80% das doenças crônicas são, na verdade, doenças relacionadas ao estilo de vida. A gente já tem estudos demonstrando que se a gente conseguisse controlar os principais fatores de risco para o coração, para câncer, para você desenvolver hipertensão, diabetes, a gente conseguiria reverter ou mesmo controlar 80% das doenças que são consideradas crônicas sem medicamentos, desde que você tivesse um estilo de vida saudável. Então, hoje, é muito comum a gente conseguir, a partir de programas de engajamento nas mudanças de estilo de vida, retirar medicamentos dos pacientes. A gente vê pacientes que utilizam 2 a 3 classes de antipertensivos que, às vezes, ficam com dose mínima de uma única classe, às vezes até 100. Porque, às vezes, a pressão dele está aumentada porque ele dorme mal, porque está obeso. E aí tem síndrome da apneia ou hipopneia obstrutiva do sono. Ele não relaxa, a adrenalina sempre está alta, cortisol elevado, faz com que aumente a pressão. Você corrige um problema que causa hipertensão, depois você não precisa mais do remedicamento para hipertensão. Obviamente, você tem que ver caso a caso. Mas eu repito para você, alguns medicamentos, sim, são para a vida toda. Mas grande parte deles vão depender do paciente entender que o maior desafio de tratamento é o dele, que é o adaptativo. O nosso desafio de prescrever remédio, Bona, é fácil. Eu sempre falo para os meus residentes do Dante Pazanese, todo problema tem uma solução que é técnica e uma solução que é adaptativa. A solução técnica é fácil para a gente estuda todo dia como que você prescreve AS, como que você prescreve estatina. Agora, a solução adaptativa, que é a mais duradoura, e que depende do paciente, em sua grande parte, esse é o maior desafio. É aí que está o calo da cardiologia. Pois é, doutor Diandro, por ser uma medicação continuada, que a pessoa usa anos e anos, lá na frente já deve ter estudo sobre isso, não tem consequências desagradáveis esse uso desses medicamentos? Por exemplo, o AS vai direto no estômago. Muito bom, muito bom. Vou falar das principais medicações aqui, então, Bona, para as pessoas que utilizam já ficarem atentas. Vamos falar do AS. O AS, ele protege para que seu sangue não forme agregados de plaquetas e forme coágulos, trombos, mas, ao mesmo tempo, ele muda um pouquinho da sua mucosa do estômago, ele vai aumentar a chance de você ter sangramentos. Então, para você decidir se precisa ou não usar AS, a gente calcula qual que é o potencial benefício que você tem de prevenção de infarto, de derrame, morte cardíaca, comparado com o risco que você tem de sangramento. A tendência é, para pacientes que não têm risco cardiovascular aumentado, a chance de você ter sangramentos e complicações relacionadas ao AS, desde sangramento intracraniano até mesmo sangramento gastrointestinal, acaba superando em muito
o potencial benefício que traria de proteção para eventos cardíacos. Então, você não passa para pessoas que têm baixo risco de eventos cardiovasculares. Você também tem que levar em consideração como que está a função dos rins do paciente, qual que é a idade desse paciente, se é um paciente já muito idoso e frágil, se tem risco de quedas, se é um paciente de baixo peso, porque tudo isso vai interferir na chance dele ter acidentes com o uso do AS. Então, sim, pode trazer riscos em longo prazo e a gente tem que ponderar. Por isso que a prevenção sempre vai ser o melhor remédio. A estatina é uma outra medicação que as pessoas têm muito medo, porque durante muito tempo existiram já se leu muito que traz dores musculares e assim por diante, que interferem na musculatura da pessoa. Sim, as estatinas, elas durante muito tempo foram alvos de afirmações que vinham de estudos que não eram tão bem conduzidos. Eu vou afirmar aqui, pelo o que você acabou de dizer, que, de fato, a nossa maior preocupação com a estatina é o efeito colateral que ela dá de dor muscular. Às vezes, essa dor muscular, em situações menos frequentes, também vem acompanhada de inflamação do músculo, que a gente chama de miosite, que você tem até que suspender a medicação, acompanhar alguns marcadores do sangue, como CPK, TGO e TGP. Por quê? Porque é um efeito que pode acontecer da estatina, mas que depende muito de cada paciente. A gente sabe que a dor muscular, ela, em média, vai acometer de 9% a 10% dos pacientes, dos estudos mais recentes, e que você consegue controlar trocando, às vezes, a classe da estatina. Você pega um primo diferente, que pode ter uma potência semelhante, e aí, às vezes, o paciente se adapta bem a essa medicação. Mas outros efeitos adversos que colocaram na conta das estatinas, como câncer, demência, osteoporose, esses efeitos já foram provados que a gente tem segurança contra eles. Então, muito cuidado. Muitas pessoas acabam suspendendo suas medicações sem falar com os médicos, baseado em informações que recebem de WhatsApp, telefone sem fio. É bom sempre você perguntar para o seu médico para que ele possa te explicar o que a gente tem de evidência científica verdadeira. Mas, concluindo esse assunto, Bona, de fato, alguns medicamentos a gente vai precisar como aliado no combate à doença cardiovascular por tempo prolongado, sem ter data para retirar. Mas se a gente fizer a nossa parte direitinho, a gente consegue suspender grande parte dos medicamentos que são utilizados nos pacientes cardiopatas. Doutor Diandro, o que a gente nota é que o excesso de especialização hoje está se fazendo necessário uma generalização, porque tudo está incluído. Você vai ao cardiologista, ele passa esses 5 medicamentos que você falou, aí você vai no gastro, ele passa mais 5 para proteger os efeitos colaterais dos primeiros 5. Aí você fica com uma quantidade imensa de medicamentos. Eu acho que a tendência é que um cardiologista como o senhor já tenha essa noção dos efeitos colaterais e já proteja desde a primeira consulta, não? Isso aí que você falou é uma consequência da nossa formação médica, que vem cada vez mais se subespecializando. Isso tem muito a ver da nossa visão mecanicista de ciência, que a gente tende a reduzir cada doença na sua menor parte para você entender o menor fragmento para você tentar resolver o todo. Mas nós o que eu vejo, por exemplo, um exemplo que eu vou lhe dar, essa questão do AS afeta o estômago, embora já tenha um AS protetor, me parece, que é um estilo menos danoso, mas ele afeta o estômago. Aí você tem que tomar algum da família Zol, de repente um pantoprazol. Resolve o estômago, mas afeta a testosterona. Então, você fica naquela, conserta o cabelo da cabeça e tem dor no dedinho do pé. Exatamente. Qual que é o racional disso, Bona, como você bem falou? Essa visão reducionista que a gente tem, de eu olhar só para o coração, alguém olhar só para os rins, outro está olhando só para o estômago, isso é deletério. Nós somos médicos. Antes de eu ser cardiologista, eu sou clínico. Eu fiz 6 anos de medicina, 2 anos de clínica, para fazer 2 anos de cardiologia. E depois 2 anos de imagem cardiovascular, ecocardiografia. Então, quando eu vou tratar o coração do paciente, eu não posso esquecer que ele não é um coração. Ele é um indivíduo dotado de crenças, que tem sua religião ou não, sua espiritualidade, que tem as suas angústias, suas ansiedades, que tem o seu padrão alimentar,
que já tem sua rotina de sono. Eu tenho que levar em consideração tudo isso, porque isso tudo importa para o coração e a ciência já mostra isso. Quando eu faço uma intervenção, como você citou, de introduzir um AS, se é um paciente que tem alto risco de sangramento gastrointestinal, isso a gente tem como calcular também. A medicina não é uma ciência exata, mas ela se apropria das ciências exatas para tentar acertar mais do que errar. Então, eu calculo qual que é a chance do meu paciente ter um sangramento gastrointestinal. Se esse risco já for moderado, eu não posso deixar ele desprotegido de fato. E pelas nossas últimas diretrizes, tanto americanas, europeias e brasileiras, o pantoprazol, que você bem citou, acaba sendo a nossa melhor indicação. Detalhe o pantoprazol é uma medicação que a gente chama de inibidor de bomba de prótons. Ele vai alterar o pH do estômago, a acidez do estômago que a gente tem naturalmente. Isso traz consequências que são importantes. Vou dar um exemplo prático. Para você absorver alguns tipos de micronutrientes e sais minerais, até mesmo vitaminas, você precisa de um pH específico, porque senão você não vai ter o funcionamento adequado para que a absorção aconteça como a gente espera. Isso acaba causando alguns tipos de desnutrição específicas de micronutrientes, como vitamina B12, que pode acontecer. O fator intrínseco, que é do estômago ali, que participa desse processo, pode reduzir com o uso dessas medicações. Então, você não pode esquecer disso, Bona. Se você está utilizando uma medicação que pode interferir em outros fatores, você tem que dar orientações, até mesmo de como tem que ser o padrão alimentar, o horário que você toma a medicação. Isso é importante. Então, doutor Diana, diga. Nós vamos a um pequeno intervalo e, na volta, vamos continuar a nossa consulta. E eu vou começar logo o segundo bloco lhe perguntando se doença cardíaca é prevalência de homem ou atinge da mesma forma homem e mulher. Qual a importância da testosterona para o coração? Porque até então, quando se fala em testosterona, a gente imagina só a função sexual. Mas me parece que também tem alguma coisa a ver com o coração. E esses medicamentos recomendados para proteger o estômago, eles são uma bomba atômica nesse hormônio. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já, ok? Perfeito, vamos lá.